Vamos iniciar pela construção da nossa política de segurança cibernética. Porém, antes de começar, deixo claro que a Atica é uma empresa especializada em implantação de melhores práticas. Portanto, estamos trazendo aqui a nossa visão, o que não significa que seja a única. Apesar da 4658 ser recente, os requisitos que ela exige já são de longa data comuns no mercado. E o desenvolvimento de uma política de segurança depende muito dos requisitos de compliance e outros aspectos relacionados a cada negócio, que podem exigir abordagens mais ou menos detalhistas ou uma abordagem mais ou menos abrangente. Neste vídeo, vamos nos ater ao compliance com a 4658. Como estamos falando de uma política de segurança cibernética, temos que abranger em especial os recursos de TI e suas interações com o negócio. Então não vamos aqui abordar a política de segurança da informação como um todo, mas sim uma parte dela no que se refere à segurança cibernética. Estruturamos a nossa abordagem em 4 aspectos, que são divididos pela própria resolução. São eles: a compatibilidade, a abordagem mínima, publicação e aprovação. Iniciando pela compatibilidade, ela está relacionada ao mapeamento do contexto da organização, onde se busca basicamente o entendimento sobre a estrutura da instituição e as suas expectativas do negócio. Devemos, portanto, identificar o tipo de negócio da instituição, se é um banco, uma financeira, um consórcio, uma casa de câmbio. Cada um desses negócios, particularmente, cada instituição possui características próprias de suas operações. Possui também uma realidade financeira própria, modelos de qualidade próprios, requisitos de acionistas, regulamentações aplicáveis, entre N outras características. Caso já tenha disponível, também é bom identificar o perfil de risco da instituição, que nos dará uma visão da melhor abordagem em relação aos controles que futuramente serão implementados. Por fim, mesmo que ainda não seja um processo estruturado de classificação da informação, é desejável que nessa fase se consiga uma contextualização para identificar os tipos de informação, as informações sensíveis do negócio, conseguindo assim já ter uma visão de diferenciação dos níveis de classificação, já colocando no radar controles que possivelmente serão necessários para a proteção dessas informações. Na prática, todos esses dados servirão de insumos para um adequado entendimento do contexto do negócio, a fim de definirmos metas de segurança que sejam compatíveis com as necessidades estratégicas da instituição. Esse é o nosso propósito final nesta etapa de contextualização. Inclusive, isso servirá de base para atendimento aos outros requisitos além da política de segurança cibernética. O próximo passo está relacionado às expectativas do negócio. É muito comum as instituições, de uma forma geral, traduzirem e controlarem suas expectativas por meio de metas e indicadores que retratam os objetivos a serem alcançados. Por exemplo, a expansão de uma linha de crédito imobiliário, aumento da quantidade de clientes, expansão no número de agências, o destaque em determinado segmento. Enfim, a partir dessas expectativas é possível traçar os objetivos de segurança que nós citamos, que deverão fazer parte da política de segurança cibernética, para que sejam controlados. Talvez isso tudo possa soar tanto quanto burocrático. Contudo, este alinhamento do negócio já no início evita que sejam definidas práticas e medidas na política de segurança que sejam incompatíveis com o negócio ou mesmo que não agreguem nada. É, portanto, uma fase muito importante onde a gente já começa a definir na nossa política de acordo com a necessidade atual do negócio. Nesse sentido, se for viável, recomendo que seja inclusive feita uma análise de risco da instituição, considerando os possíveis eventos que podem ocorrer e que irão comprometer os objetivos estratégicos do negócio. Ao analisar o tratamento desses riscos, será possível uma visão mais nítida sobre o perfil de risco, que também é chamado de apetite ao risco ou nível de risco aceitável da instituição. A gestão de riscos não é explicitada como sendo um processo mandatório para o compliance com a 4658.
Porém, este processo permite maior aderência das ações tomadas com a realidade da instituição. Sem ele, fica difícil, ao meu ver, até inviável, agregar todas essas estruturas de segurança alinhada com o negócio, com a estratégia do negócio. De forma bem objetiva, a partir do entendimento do negócio, onde foram definidas as metas de segurança, podemos avançar para a parte cibernética propriamente dita, onde se deve identificar os recursos de TI, bem como as suas interações com os processos da organização. Não estamos falando aqui que os ativos de TI devem ser analisados isoladamente, mas sim inseridos dentro do contexto do negócio. Neste intuito, o desenho de um mapa de dependência dos recursos de TI a partir dos processos de negócio ajuda muito na criação de uma visão nítida do nível de importância desses recursos de TI em relação à sustentação a esses processos de negócio. Como este simples exemplo na imagem ao lado, onde temos um processo chamado empréstimo financeiro que utiliza um determinado sistema que é acessado a partir de uma rede interna em um link de dados, e esses dados estão armazenados em um cluster de banco de dados. Indo um passo além, a identificação dos riscos relacionados a esses ativos, que são críticos para esses processos de negócio, fornece uma visão singular sobre as medidas e ações que devem ser adotadas pela instituição. O primeiro requisito que compõe esta abordagem mínima são os objetivos de segurança. Lembra que já falamos dele na fase de contextualização, onde buscamos identificá-los a partir dos objetivos estratégicos do negócio da instituição. Esses objetivos devem estar documentados nesta política de segurança cibernética e devem ser acompanhados por meio de indicadores. Na sequência, temos uma série de mecanismos que precisam ser definidos e documentados sobre como eles serão adotados pela instituição. Estamos falando de recursos de segurança que podem ser processos, procedimentos, normas, tecnologias, pessoas, etc. Vamos lá. O primeiro é a autenticação. Este é um recurso utilizado para validar quem ou o que está acessando ou mesmo tentando acessar um sistema, por exemplo. É por meio deste controle que implementamos critérios de identificação e validação dos acessos aos recursos da instituição. Na política, definimos as diretrizes e as regras. Por exemplo, vamos imaginar que tenhamos definido na política a seguinte regra: o acesso a todos os sistemas de informação da instituição deverá ser autenticado. Esta regra vincula a área de TI e qualquer outra área que administra sistemas de informação a certificar que os sistemas possuem este recurso. Nesse sentido, basicamente, 3 métodos podem ser utilizados. O primeiro, que é algo que o usuário sabe, uma senha, por exemplo. O segundo, que é algo que o usuário é, que é a biometria. E o terceiro, que é algo que o usuário possui, que é um token, por exemplo. Esses métodos também podem ser combinados em um único processo de autenticação, dependendo do nível de controle de acesso necessário. Há ainda um quarto método que nem sempre é referenciado, que é a localização do usuário, que também pode ser utilizado no processo de autenticação. A depender dos métodos utilizados, outros parâmetros precisarão ser definidos. Por exemplo, em relação ao uso de senhas, é importante definir critérios como tamanho mínimo, validade, complexidade, entre alguns outros aspectos. O próximo recurso de segurança é a criptografia. Certamente que mesmo de repente você não saiba como ela funciona, você a utiliza no acesso a um site, no armazenamento de uma senha, entre N outras situações. Para este nosso propósito, é necessário entender em quais circunstâncias o ambiente em quais circunstâncias se aplica o uso da criptografia. Por exemplo, uma regra possível seria a declaração de que todas as senhas de acesso ao sistema de informação deverá ser armazenadas criptografadas. Uma outra possível seria as mídias de backup devem ter seus dados criptografados no ato do armazenamento. O uso de criptografia ajuda muito na proteção de informações sensíveis que exigem alto nível de sigilo. É importante, portanto, identificar quais cenários que são aplicáveis de acordo com o contexto de cada instituição. Na sequência, temos a prevenção e detecção de intrusos. A utilização destes mecanismos
permitem a detecção e a prevenção de agentes invasores que podem ocasionar ataques à instituição. A implementação destes mecanismos também pode ser feita em diversos ambientes, mas são basicamente implementados em pontos de acesso. Exemplo, o acesso de diversas informações ocorre pela rede de dados, seja a partir da internet, seja internamente. Portanto, pode ser que implementar mecanismos de prevenção e detecção na rede, em um gateway de borda, em uma bridge, contribua para este objetivo. Outra possível abordagem se dá em sistemas de informação, onde podem existir técnicas de detecção e prevenção pela combinação de determinadas operações. Mas não é só isso. Existem tecnologias e métodos de apoio muito diversificados nesse sentido. O quarto recurso é a prevenção de vazamento de informação. Estamos falando de medidas adotadas para evitar que ocorram vazamento de dados, sobretudo os que possuem alto nível de sigilo. Provavelmente a ação mais rápida e simples nesse sentido seja a responsabilização formal dos envolvidos por meio da assinatura de termos de acordos de não divulgação, os famosos NDAs. Uma constante conscientização também ajuda muito e, assim como os demais, também há tecnologias no mercado que podem auxiliar a este intento, como as soluções de DLP, por exemplo, ou medidas como restrições de determinados tipos de arquivos em determinados dispositivos, entre N outras. O próximo recurso se refere a testes de vulnerabilidade, que tem o objetivo de definir uma rotina de avaliação das fraquezas do ambiente, com o intuito de identificar esses pontos fracos antes que eles sejam explorados. Quanto mais sistêmico e abrangente for o teste de vulnerabilidade, maior será a superfície de possíveis ataques identificados. Porém, a recomendação é que comece com um escopo pequeno e vá expandindo na medida em que o seu time interno seja capaz de dar vazão às correções necessárias e também de acordo com a sensibilidade dos dados da instituição. Alguns possíveis níveis de abrangência desse tipo de teste de vulnerabilidade são avaliação das configurações dos servidores de redes, versionamento dos softwares, códigos dos sistemas, fluxos dos processos, etc. O início dessas análises de forma estruturada, além de permitir os benefícios já citados, permitirá já o atendimento aos requisitos da 4658 neste aspecto. O sexto mecanismo é a proteção contra softwares maliciosos. Apesar de presenciar vez ou outra ambiente sem a devida proteção contra esses softwares maliciosos, é um recurso indispensável. Quem não possui, mesmo no âmbito pessoal, passa a assumir riscos que provavelmente não compensarão a economia ou o trabalho de se ter uma solução como esta. Por entender que é algo elementar, não vou me estender aqui falando sobre a importância de se ter um software de antivírus. Porém, há um detalhe bastante importante que está relacionado à forma como a solução de antivírus é administrada, pois de nada ou pouco adianta ter o melhor produto do mercado se não houver uma rotina de atualização das DATs, dos patches, de análise das detecções que foram feitas. Ele não irá contribuir para o atendimento das necessidades de proteção do negócio por si só. É necessário que se estruture um processo organizado e sistêmico por trás para que a sua operação, administração, seja feita adequadamente. Na sequência, temos os mecanismos de rastreabilidade, que possuem o propósito de permitir a identificação de ações que foram realizadas, permitindo assim a constatação de fatos. É muito comum a presença desses recursos em sistemas de informação. Contudo, já presenciei alguns casos de implementação de sistemas até extremamente robustos e com larga capacidade de registrar em log as operações realizadas, mas por falha na implantação ou no alinhamento com as necessidades do negócio, esses registros de log não foram habilitados. Este também é um ponto muito importante e precisa ser bem analisado e configurado de acordo com a realidade da instituição. Indo para o penúltimo recurso, o controle de acesso e de segmentação de rede, representa talvez um dos mecanismos mais disseminados e implementados no ambiente de uma forma geral. Uma boa prática de segurança é a adoção do modelo em camadas. Em especial quando se fala em controle de acesso, isso fica bem evidente,
pois este controle começa lá nos gateways de borda, com a filtragem do tráfego, passando pelos filtros de pacote, filtros de aplicação, análise de contexto, etc., até chegar ao controle de acesso a um sistema de informação, a um servidor de arquivos ou qualquer outro ambiente que possua dados armazenados. De acordo com o nível de sensibilidade desses dados, é que deve ser implementados controles de acesso que garantam a redução dos riscos a um nível aceitável. Quando se olha para a rede, é nítido observar que a segmentação não só traz ganho de desempenho, mas também controle de acesso. Vou citar aqui um exemplo bem simples que já aconteceu comigo. Certa vez eu estava em uma companhia de grande porte e uma das medidas que nós fizemos foi justamente a segmentação de rede. Segregando, portanto, o ambiente de uma filial que tinha um parque de aproximadamente 500 estações de trabalho. Depois de um tempo, fomos vítimas de uma infecção de um worms, que teve como porta de entrada um arquivo infectado trazido por um usuário por meio de um pendrive. E este malware não só infectou sua estação de trabalho, como começou a se propagar para todas as outras estações, utilizando o domínio de broadcast. Em poucos minutos, todas as estações daquele segmento de rede foram infectadas. Pelo simples fato da rede estar segmentada, todo o impacto causado pela ação deste malware, que no caso destruiu os dados da máquina, se limitou a 15% de todo o parque. Por fim, é uma boa prática pensar nesses controles de acesso em camadas conforme as necessidades de proteção dessas informações. Nosso último mecanismo desta lista é o backup. Dependendo do porte e do negócio da instituição, um volume enorme de dados pode ser gerado diariamente. Mas por uma eventualidade qualquer, pode ser que o local onde esses dados estejam não pode ser comprometido, perdendo-se total ou parcialmente esses dados. As cópias de segurança, os backups, ajudam principalmente nisso. Por outro lado, também há exigências legais que definem tempo mínimo de retenção desses dados. Por exemplo, a legislação brasileira exige um tempo mínimo de retenção dos dados contábeis e fiscais. No caso da 4658, também há exigências de que os dados relacionados ao cumprimento desta resolução seja retido por pelo menos 5 anos. É necessário, portanto, identificar quais dados precisam estar nessa rotina de backup, o tempo de retenção e o local seguro que permitirá o acesso para um possível restore mediante uma necessidade. As soluções de backup na nuvem têm amadurecido e flexibilizado muito esta operação. Vale a pena consultar. Para todos esses mecanismos de segurança, existem diversas tecnologias disponíveis no mercado. Contudo, destaco aqui que a ênfase não só para o Compliance com a 4658 não está associada à implementação de tecnologias. Elas são recursos que fazem parte de um propósito maior para viabilizar com eficiência a operação de processos de segurança que são necessários para a entrega de valor ao negócio. Em outras palavras, neste contexto, as tecnologias não são a solução em si, são instrumentos de apoio. É válido considerar que, para atender a estes requisitos, necessitaremos de outros processos. Então, o detalhamento deverá ser feito posteriormente em documento à parte, mas a 4658 não detalha esta abrangência. Avançando, após ter finalizado a parte dos mecanismos de segurança que a resolução explicita, temos ainda que definir em nossa política de segurança cibernética as diretrizes para o tratamento de incidentes relevantes, considerando cenários para continuidade de negócio, prevenção e tratamento dos incidentes aplicados a terceiros, a classificação da informação e os critérios para a definição da relevância dos incidentes. Por fim, já indo para a parte final dos requisitos de nossa política, que compreende a abordagem mínima, também é necessário definir sobre as formas de divulgação que deverão conter informações sobre o programa de divulgação, informações sobre as medidas tomadas para os clientes e a divulgação do comprometimento da alta direção. E o último requisito desta etapa se refere à definição das iniciativas de compartilhamento de informações sobre os incidentes relevantes.
Uma vez escrita a nossa política de segurança cibernética, a resolução também traz requisitos quanto à forma de divulgação, que inclusive já citamos sobre as diretrizes dessa divulgação, que deve fazer parte do próprio texto da política. É necessário, portanto, que ela seja divulgada a todos os envolvidos, que provavelmente serão os colaboradores, os terceiros das operações da instituição. Mas além dessa divulgação interna, a 4658 também exige que seja divulgado ao público um resumo contendo as linhas gerais da política de segurança cibernética. Uma forma legal de manter essa divulgação sempre ativa é a criação de um plano anual, buscando o uso das mídias de comunicação disponíveis na instituição, como, por exemplo, o e-mail corporativo, murais digitais ou murais normais, intranet, entre diversos outros meios que estejam disponíveis pela instituição. O último ponto está associado à aprovação, que precisa ser feita pelo Conselho Administrativo da instituição. Na sua ausência, o mais alto nível hierárquico é quem deve aprovar a política. Note que a aprovação vem a chancelar que a política de segurança cibernética está alinhada com a estratégia do negócio. Assim, nós terminamos os requisitos da 4658 sobre a política de segurança cibernética. Nos vemos na sequência para falarmos sobre planos de resposta a incidentes. Até mais!